Pai, em nome de Jesus, Senhor, estamos diante da Tua palavra. A Tua palavra, Pai, ela é poderosa, ela é eficaz, ela é a verdade. E nessa noite, Pai, Caleb está aqui para transmitir a nós aquilo que o Senhor já revelou a ele, Pai. Senhor, Senhor, fala, Deus, com a Tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus, nós cremos na profecia, a verdadeira profecia que é a Tua palavra. Por isso usa a vida dele, Pai, para honra e louvor do Teu nome. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Vamos aplaudir o Senhor? Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, Legacy. Boa noite, Lagoinha. Boa noite, visitantes. Tem visitante também. Eu ia me incluir, no boa noite. Por gentileza, abra sua Bíblia comigo. Evangelho de Jesus, conforme escreveu São Marcos, capítulo de número 16. Eu quero ler com você o versículo de número 15 em diante. Evangelho de Jesus, conforme escreveu São Marcos, capítulo 16. Nós vamos ler do versículo 15 em diante. Enquanto você vai encontrando o texto bíblico, a referência, eu quero dizer da minha gratidão, compartilhar a minha gratidão pela oportunidade de estar aqui com vocês, conhecendo a Lagoinha Vacaria. E já percebi que vou ter que ficar assim a mensagem toda, né? Vou pregando por etapas, né? Prega para o sul, prega para o norte, prega para o leste, oeste, assim vai. Gente, é uma alegria muito grande poder estar aqui, conhecê-los. E eu sempre fiquei muito curioso para saber o que tinha aqui dentro dessa xícara, né? Quando eu olhava nos cultos da Lagoinha. E agora eu descobri, Júlia. E eu acho que a água, não existe nada mais simbólico do que a água, né? Para estar num ambiente espiritual como esse. Então não se assuste caso a água for arremessada sobre você e no convite, fique tranquilo que está tudo sob controle. Mas brincadeiras à parte, eu estou muito feliz, eu e a minha esposa, Carol, estamos muito felizes de estar aqui com vocês. Saber que existe uma igreja ativa, pujante, viva nesta cidade. E atestar mais uma vez aqui que o inferno mais uma vez errou, e é uma grande mentira dizer que a Serra Gaúcha, que o estado do Rio Grande do Sul, que o Brasil está perdido. Na verdade, nós ainda nem começamos, né? Nós estamos apenas ligando os motores para aquilo que Deus está fazendo. Cada vez que eu saio do nosso estado e eu ouço pessoas dizendo, o Rio Grande do Sul é difícil, isso, aquilo, né? Alguns até brincam, dizem, olha, parece que o Espírito Santo vai até Santa Catarina, depois ele faz uma curva e volta para o norte do país. Mas eu preciso comprovar junto com você nessa noite que não, nós estamos de fato construindo algo para as próximas décadas, para os próximos anos. Nossos filhos e filhas profetizarão, nós veremos grandes sinais da parte do Senhor, e você e eu temos motivo para celebrar, porque nós somos parte desta grande mudança, em nome de Jesus. Essa semana até eu compartilhei nas minhas redes uma matéria que me deixou muito empolgado, muito feliz, que foi um time de pastores do Kingdom Global Worship, um negócio assim, relationship, alguma coisa de relacionamentos em favor do reino. Eles estavam reunidos na Suíça, lá na Europa, né? A Suíça, um país muito emblemático para a reforma protestante, né? Genebra foi onde João Calvino trouxe uma grande reforma social, enfim. E eles lá fizeram um pacto, uma aliança, de que nos próximos 10 anos a Europa levantaria mais de 100 mil pastores, treinaria esses pastores e enviaria para todo o mundo. Então pense, irmão, que é isso. Se o inferno se organiza, você pode ter certeza, o reino dos céus é muito mais organizado. E nós estamos com uma artilharia poderosa contra o império do inferno. E nós vamos vencer essa batalha, porque no final, Billy Graham já disse, Jesus não deu spoiler, no final, Jesus vence triunfante para todos sempre. Amém? É uma alegria estar com vocês, como eu já disse, agradecer ao pastor Léo, à pastora Aline, creio que... está lá atrás, olha lá, ó. O maior entre vós seja o que vos sirva. Ele está servindo lá atrás, dando exemplo, ó. Eu vou falar um pouquinho sobre isso essa noite. Talvez ele... ele é pastor, ele sabe o que eu vou falar essa noite. E tamo junto, pastor. O senhor já mora no meu coração e não paga aluguel, tá? Não precisa nem fazer adiantamento. Greg também, a Jennifer, Deus abençoe vocês. Muito obrigado pelo convite. Já nos conhecíamos de outros verões, né? Como a gente pode dizer. E é um prazer reencontrá-los, saber que estão bem, estão servindo. E Jesus tem abençoado vocês também. E eu tenho certeza que vai ficar pequeno esse lugar, gente. Tenho certeza, né? Já vai providenciando aí, pastor Léo, um outro lugar. Talvez o próximo conference tenha que ser em um outro ambiente aí. Porque eu tenho certeza que
Jesus nos reuniu nesse final de semana para liberar algo precioso sobre as nossas vidas. Todas as vezes que Deus reuniu o seu povo foi para dar instruções, e o Senhor nos reuniu aqui durante esse final de semana, e você já está recebendo algo da parte de Deus. Eu vou falar sem nenhuma demagogia aqui. É difícil você ir em ambientes onde você sente a presença de Deus desde a porta, quando você chega. E eu confesso, eu não comentei isso com a minha esposa, a gente ainda não teve tempo de conversar a sós, né? Sabe aquela conversa depois, né? Com a esposa para fazer análise do dia, enfim, né? Mas a gente vem sendo constrangido desde a vinda de Caxias do Sul, né? Eu nunca vi uma pessoa me mandar tanta mensagem no caminho de Caxias até aqui como o Greg. Brincadeira. Ele me mandou 2 mensagens só. E eu disse para ela, como bom seria ser honrado em todos os lugares assim. Nós somos honrados do início ao fim, gente. Ele pensou em todos os detalhes. Eu quase que fiquei lá no hotel comendo a cesta, mas aí eu lembrei que tinha que pregar. O motivo era a pregação, né? Então eu vim. E é constrangedor realmente receber esse amor, né? E eu sou muito franco em dizer que eu já assumi essa tribuna abençoado por aquilo que eu ouvi através da vida de vocês, né? Lagoinha Music de Caxias do Sul, nossos conterrâneos, parceiros. E foi muito bom te ouvir, Júnior. Você, todo o ministério. E eu tenho certeza que vai se expandir esse fogo. Essa chama, essa paixão que existe em vocês podem ter certeza. Dentro de pouco tempo, vocês vão virar notícia nacional. Em nome de Jesus, tenho certeza disso. Jesus está virando uma chave nesse tempo na vida de vocês. Existe algo especial sendo derramado sobre a vida de vocês. Amém? Vamos à palavra de Deus. Marcos capítulo 16, versículo de número 15 em diante. Todos encontraram? Marcos capítulo 16, versículo de número 15. Eu vou ler aqui atrás, já que tem aqui, para ajudar quem está no telão. Quem tem a sua Bíblia pode acompanhar na sua Bíblia também. Marcos 16, 15 diz assim: E disse-lhes: Vão ou ide pelo mundo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais acompanharão, seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum, não lhes fará mal nenhum. Imporão a mão sobre os enfermos, os doentes, e estes ficarão curados. Depois de ter lhes falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Verso de número 20. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Amém? Se você puder falar para a pessoa que está do seu lado, não tem nada profético, nada espiritual, é apenas didático, né? Olhe para quem está do seu lado e diga assim: aperte seus cintos e nós vamos decolar. Agora, para não fazer acepção de pessoas, olha para o outro lado, repita a mesma frase: aperte seus cintos, nós vamos decolar. Pode tomar seu assento, por gentileza. Se você puder ficar com a sua Bíblia aberta, eu te agradeço, que nós vamos voltar nesse texto mais algumas oportunidades. Já agradeço a xícara que fui presenteado. Imagine que nós estamos diante de uma despedida. Quando falamos de despedida, geralmente é uma coisa que nos incomoda, né? Nós não gostamos de nos despedir. Despedida, diferente da ruptura, geralmente é algo ruim, né? Rupturas são positivas às vezes. A gente precisa romper com algumas coisas para alcançar algo maior. Por exemplo, nós rompemos com uma vida de pecado quando nós aceitamos a Jesus. E a partir desse rompimento da vida de pecado, nós começamos a ter uma nova vida com Cristo. Então isso é uma ruptura. Mas existem rupturas que elas são dolorosas. E estas nós chamamos de despedidas. Nós precisamos nos despedir de pessoas especiais, de pessoas que são importantes para nós, de pessoas que têm um significado, que carregam algo. E aqui nesse texto que nós fizemos leitura, nós estamos falando sobre as últimas palavras do homem que dividiu a história em 2 partes. Nós estamos diante do último relato de Jesus enquanto ser humano, enquanto a palavra viva e encarnada entre nós. Jesus aqui está se despedindo daqueles com os quais andou durante 3 anos e meio, mais ou menos, enquanto esteve na terra. Então imagine que Jesus durante 3 anos, ele come com esses homens, ele dorme com esses homens. Sim, Jesus dormiu também.
Jesus chorou com esses homens, Jesus foi a festas, Jesus foi a banquetes, Jesus orou com eles no monte pela madrugada, Jesus andou de barco com eles, eles viajaram, eles participaram de grandes conferências, que na época nem chamava conferência ainda, mas na prática já era isso. Eles fizeram grandes movimentos espirituais, em um curto espaço de tempo de 3 anos e meio no máximo. Então imagine que o apego que os discípulos têm é um apego muito grande, porque afinal de contas eles estão tendo uma ruptura dolorosa, é uma despedida, eles estão deixando Jesus de lado, Jesus está os deixando de lado, está existindo uma separação entre eles. E agora tudo que eles têm é uma promessa, tudo o que eles têm é uma promessa, mas junto com essa promessa eles recebem um comissionamento, eles recebem uma ordenança, eles recebem uma ordem imperativa, eles recebem um mandamento. E Jesus começa de maneira muito simples, Jesus nem faz introdução. Eu gosto de dizer que Jesus foi no seco, Jesus foi rápido, né? Faca tramontina. Marcos capítulo 16, versículo 15, Jesus chega diante deles e Jesus diz: portanto, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Jesus não faz uma introdução, ele não faz rodeios, ele simplesmente afirma isso. É bem verdade que um outro evangelista vai citar que antes disso Jesus diz: olha, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. E aí ele introduz: portanto, ide por todo mundo e prega o evangelho a toda criatura. Debaixo de uma convicção de alguém que venceu a morte, Jesus ressuscita depois de não ter sido simplesmente capturado, mas por ter se entregado de maneira voluntária. Nós precisamos lembrar disso. Jesus, ele não foi pressionado para ir para a cruz, Jesus se entregou de maneira voluntária. Jesus, diz a Bíblia, como uma ovelha muda diante do matadouro, diante de seus tosqueadores, assim Jesus esteve. Então, quando Jesus se entrega, sobe ao madeiro, morre, verte o seu sangue, passa durante 3 dias, e no terceiro dia, no domingo pela manhã, ele ressuscita. Naquele instante ele estava conquistando, ele estava recebendo toda a autoridade sobre céus e sobre a terra. E agora ele que tinha esta autoridade, chega diante dos seus discípulos, passados cerca de 40 dias, que é o período que ele está na terra, entre o momento em que ele ressuscita e o momento em que ele é assunto aos céus, elevado aos céus. Algumas ordenanças ele está dando aos seus discípulos, e agora chegou de fato o momento da grande e derradeira despedida. Eu faço um parênteses para lembrá-los que Jesus é tão insano, como diz um amigo meu, Jesus é tão terrível, Jesus é tão incrível, tão maravilhoso, que depois que ele ressuscita, a Bíblia diz que ele chega diante dos seus discípulos, no ambiente onde eles estão todos temerosos, porque afinal de contas o mestre morreu, o Jesus Cristo que havia prometido que traria o seu reino, de repente se foi, acabou tudo, deadline, fim da linha. Jesus chega diante deles e a Bíblia diz que está registrado assim, Jesus fala: paz seja convosco. E Jesus se lembra inclusive de Pedro, porque a Bíblia diz que ele vai lá no mar da Galileia, onde Pedro está pescando. E aí de repente Pedro está distante e ele ouve uma voz de alguém dizendo assim: e aí, meu amigo, você conseguiu pescar alguma coisa nessa manhã? E quando ele vai se aproximando, Jesus está fazendo um churrasquinho de peixe, né? Imagina só, irmão, que delícia, né? Eu particularmente gosto muito de peixe, então para mim esse texto faz todo sentido. Ele está assando peixes para marcar um novo encontro com Pedro e dizer: Pedro, a partir de hoje o teu amor vai se provar em você sendo um pastor, você cuidando das minhas ovelhas. Durante esses 40 e tantos dias, Jesus está dando instruções, Jesus está compartilhando, Jesus está testemunhando. Imagine as pessoas olhando, dizendo: esse aqui não é aquele que morreu na Páscoa, ele foi morto, não é possível, deve ser um clone, deve ser um extraterrestre, deve ser um sósia, uma cópia dele. Não, era Jesus encarnado, os seus pés e mãos furados, o seu lado direito marcado, como quem diz: eu sou o mesmo que estive morto, mas eu ressuscitei, eu estou vivo e eu reinarei para todos sempre. Aí ele chega no versículo de número 15 do capítulo 16 de Marcos, e ele dá uma ordem: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Talvez esse texto não faça muito sentido para alguém que não tem na sua vida um chamado evangelístico. De acordo com Efésios, o apóstolo Paulo vai escrever à igreja de Éfeso dizendo que o Senhor entregou, dentre tantos outros dons que o Senhor entrega, dons do Espírito, dons de ministério,
Deus entregou 5 dons: apóstolo, profeta, pastor, mestres e evangelistas. E a nossa tendência geralmente é nós associarmos esse texto ao ministério evangelístico, não é verdade? A gente pega o texto e diz: não, isso aqui é para quem tem que ir para a África, isso aqui é para quem Deus chamou para ir lá para a Turquia, Deus chamou para ir para a Coreia do Norte, morrer lá diante de um fuzil, negar, melhor dizendo, manter a sua fé em Cristo, negar o regime comunista da Coreia do Norte. Não, esse texto aqui é para quem é assalariado da igreja, quem é integral. Aí esse cara, ele pode ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Mas veja, isso seria uma incoerência, porque nós vamos perceber em todas as cartas de Paulo, desde a carta aos Romanos, que é a mais difícil, a mais densa teologicamente falando, Paulo vai escrever e apontar dizendo que a partir do momento que nós temos uma nova vida com Cristo, ele escreve isso à igreja de Corinto, ele diz: a partir do momento que eu tenho uma nova vida com Cristo, eu fui preparado para as boas obras. Efésios 2:10 está registrado isso. Então essas boas obras, elas fazem parte da anunciação de quem Cristo é. Paulo, escrevendo aos Coríntios, vai dizer que nós somos o quê? Nós somos embaixadores de Deus sobre a terra, e que sobre nós recebemos a outorga, nós recebemos a autorização, nós fomos delegados pelo Senhor Jesus, e nós foi outorgado o ministério da reconciliação, de maneira que o lugar aonde eu chego, nas minhas mãos, no meu corpo, no meu interior, está habitando a presença do Espírito Santo de Deus, e eu tenho o poder de reconectar a criatura ao Criador. Da mesma forma, Jesus disse algo semelhante para a mulher que estava lá naquele tanque para pegar a água ao meio-dia. Jesus começa a fazer alguns questionamentos, aquela mulher começa a fugir, ela diz: Senhor, disseram que a gente tem que adorar em tal lugar, mas o Senhor diz que é tal, e não sei o que, isso, aquilo, e Jesus corta os baratos dela e vai logo no assunto. Jesus diz: olha, mulher, João capítulo 4, versículo 23, a verdade é que está vindo a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E aí Jesus continua o assunto, e Jesus, para finalizar e para entrar assim direto no coração dela, ele diz: vai e chama o teu marido. Aquela mulher é desarmada, ela diz: eu não tenho marido. E Jesus diz: disseste bem, o que você tem também não é teu. E ela volta para Samaria, para a sua cidade. Ela ainda nem teve tempo de se batizar, mas ela volta para a sua cidade dizendo: encontrei um homem, encontrei um profeta. E diz a Bíblia que toda a cidade veio para o tanque para ouvir Jesus pregar o evangelho naquele ambiente. Então veja, aquela mulher não tinha nem batizado, ela não tinha feito nenhum curso de princípios bíblicos, ela não tinha passado nem por um discipulado. Essa mulher, ela estava nua e crua, digamos assim, nua e crua não no aspecto material, mas nua porque ela não tinha nada, nenhuma vestimenta espiritual, nenhum dom espiritual, mas ela entendeu: aquilo que é bom para mim precisa ser compartilhado com quem está à minha volta. E sabe que interessante para nós que somos do interior do estado? Essa palavra aqui é profética, é para Vacaria, para Caxias, Antônio Prado, IP, é para toda a Serra Gaúcha, todos os campos em cima da serra. Isso aqui, Porto Alegre e região estão fora dessa palavra, porque a Bíblia diz que o quê? Que as águas iriam fluir da onde, irmão? Do interior. Do interior vão fluir rios de águas vivas. Não saia daqui pregando isso, senão seu pastor vai lhe botar em disciplina, né? Vocês estão felizes? Esse é um amigo meu que disse. Imagine, Jesus tem um encontro de alguns minutos com essa mulher, e essa mulher sai sendo uma testemunha, anunciando: encontrei um homem. Irmão, imagina que insano isso. Essa mulher está no 6º casamento. Quer dizer, eu acho que é um concubinato, né? Deve ser um adultério que ela está vivendo. Mas ela está no 6º, e ela entra na cidade dizendo o quê? Encontrei um homem. Imagina quem está ouvindo ela dizendo: de novo? É o 7º agora? Esse é de Deus, né? O 7, né? Profético. Imagina quem ouve, mas a frase dela é acompanhada: este é um profeta. Este é um homem diferente. Este foi alguém que revelou a situação em que eu estava. E tem mais, ele não só revelou, porque Jesus não revela para expor, Jesus revela para curar, Jesus revela para transformar, Jesus revela para libertar e para fazer novas coisas na nossa vida. Aí quando nós lemos esse texto, a nossa tendência é pensar que isso aqui é para quem está lá na África agora nesse instante. A gente diz: que legal, esse aqui é um texto para galera que precisa pregar o evangelho. E aí a gente vai lá e diz: pastor, o senhor tem que pregar, porque afinal de contas o senhor é pastor.
A gente vai para o cara mais louco da igreja, né? Geralmente o mais nóia, desculpa a expressão, mas é o que eu mais encontrei aqui. O mais fora das ideias é o evangelista, né? É o cara que faz as loucuras. Ele estava me segurando aqui porque eu não estou em casa, né? Mas se eu estou em casa, eu estava correndo junto com eles no trenzinho também. Geralmente esse aí é o cara do evangelismo, né? Ele vai para a rua, ele sobe no tonel, ele pega o megafone, ele vai, isso aqui. Só que a Bíblia, esse texto aqui está sendo dito para todos os discípulos. E no meio desses discípulos, alguns não são evangelistas, alguns vão ser pastores. No meio dessa população, desse povo que está ouvindo, não tem só discípulos, tem povos que não vão ter nenhum dos 5 chamados, nenhum dos 5 ministérios, mas que vão exercer a palavra que receberam, porque eles entenderam que isso não era uma sugestão. O que Jesus estava dando não era uma dica, não era uma ideia assim, olha, se você quiser. Não, eles entendiam, o que Jesus falou é uma ordem a ser cumprida e vivida no meu dia a dia. Não é uma questão de escolha, é uma questão de somente quando. Quando que eu começo? Começar agora, bora, vou entrar de cabeça. Às vezes nós pegamos algumas partes da palavra de Deus, facilmente nós aceitamos para nós. Por exemplo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ou o Senhor não me falta, né? E a gente declara essa palavra. Temos que declarar a palavra, sim ou não? Temos que declarar a palavra, internalizar ela, torná-la viva. A palavra é a verdade de Deus. Quando o pastor Ava, ele diz, Senhor, a tua palavra é a maior profecia, e é a verdade, a palavra de Deus, a verdade com V maiúsculo, é a maior, suficiente, derradeira, absoluta palavra de Deus, revelação de Deus. Só que veja, o mesmo texto que diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ou Ele não me falta, e eu me apodero dela, também diz que eu vou passar por lutas e por tribulações. E eu não vejo ninguém acordando de manhã cedo, como diz o pastor Luciano Subirá, dizendo, Senhor, a tua palavra diz que eu vou passar por tentações, por tribulações, eu reivindico a cota desse dia. Nem precisa, né, irmão? A gente acorda já. Embora seja uma brincadeira o que eu disse para você agora, mas tem um fundo de verdade, qual é? Diante de textos onde a nossa responsabilidade é exigida, a nossa tendência é um escape. A nossa tendência é uma omissão. E o apóstolo Tiago disse que a omissão ela é pecado. Porque se eu tenho condições, por exemplo, de abençoar o meu irmão e eu não faço, e eu simplesmente digo, olha, que Deus te abençoe, eu não estou sendo uma bênção, eu não estou abençoando ele, na verdade eu estou impedindo ele de ser abençoado através da minha vida. Isso é tão sério que foi cantado aqui, nós nos tornamos responsáveis. Nós cantamos isso essa noite, sim ou não? Cantamos. E esses dias eu estava em um momento de oração, de devocional com Deus, eu comecei a orar dizendo, Senhor, eu quero declarar sobre a minha cidade de Caxias do Sul, Pai, que os suicídios venham cair por terra, que os leitos de UTI, Senhor Deus, possam ser transformados em ambientes de adoração, que o Senhor possa trazer cura, milagres, sinais, maravilhas, sobre as casas de menores, as casas dos órfãos, os asilos, e assim foi aquele ambiente espiritual, e de repente, eu ouvi aquela voz interna do Espírito Santo, aquele testemunho interior que nós temos, né? Começou a vermelhar meu rosto mais do que já é, né? Não era o blush natural, que nem diz a Carol, mas começou a vermelhar mesmo. E vendo no meu coração a sensação, você está orando por algo que você não deseja ser a resposta. Você está orando por algo que você não deseja ser a resposta. Mas Caleb, eu não tenho como ir no presídio porque eu não estou preso, eu não sou um funcionário público, eu não sou um agente penitenciário. Sim, mas você pode ser um capelão e ir no presídio. Caleb, eu não posso ir no leito hospitalar porque eu não sou um profissional da saúde, eu até gostaria, mas eu não tenho condições de estudar agora, eu não desejo, ou sei lá. Eu queria muito pregar, mas eu preciso esperar que essa pessoa saia de lá para eu poder pregar para ela. Não, irmão, você pode entrar como um filho de Deus naquele lugar. Aí eu gostaria muito de fazer tal coisa, mas o meu amigo, ele não quer vir para o culto. E quem disse que alguém tem que vir nesse lugar para ter a sua vida transformada? Porque afinal de contas, se eu e você temos a presença do Espírito Santo, aonde nós chegamos, essa presença chega conosco naquele ambiente. E isso não invalida o congregar, tá? Antes que alguém já está encontrando um atestado aí para não congregar, não confunda as coisas. Comunhão é diferente de proclamação.
Este é um ambiente de proclamação, de comunhão, de treinamento, um ambiente onde nós somos polidos, um ambiente onde aquela pedra que é minha bicuda começa, né, a ter um atrito com outra pedra. Aí Deus coloca uma pedra bem ruim do nosso lado, né? Ou às vezes nós somos a pedra ruim, a gente não percebe também, né? E aí aquela pedra começa a entrar no eixo para quê? Para que nós venhamos edificar uma casa espiritual, onde o Espírito Santo de Deus habita. Efésios, Paulo escreve isso dizendo. Agora, eu preciso entender que a proclamação ela não está restrita a este lugar e não está restrita ao chamado evangelístico. Um evangelista pode ter uma graça maior para anunciar? Claro. Um mestre pode ter uma graça maior para ensinar? Claro. Um pastor pode ter uma graça maior para pastorear, cuidar de pessoas? Claro. Um profeta para profetizar? Claro. Um apóstolo para ser um enviado, um plantador de igrejas, um pioneiro em áreas da sociedade? Sim. Mas veja, todos nós temos o mesmo Espírito Santo que repousava sobre Jesus, sobre os apóstolos, sobre a igreja primitiva, o mesmo Espírito Santo que levou eles a caminharem 2000 anos até onde nós estamos, também está conosco. E eu quero lhe garantir, se Jesus levar mais 2000 anos para voltar, o sangue dele continua tendo poder, o Espírito Santo continua agindo, a sua presença continua movendo no nosso meio. Então eu não posso anular, antes de eu entrar nesse tópico, mais uma coisa para reforçar. Paulo escreveu aos Coríntios dizendo o quê? Quando ele fala sobre os dons espirituais, ele diz, todos podem profetizar. Ele inclusive usa essa expressão. E aí ele faz uma pergunta que não tem resposta, mas a resposta é implícita. A pergunta é, todos são profetas? E a resposta implícita ali é, não. Nem todos são profetas, mas todos têm a possibilidade de profetizar. O texto aqui é muito claro, Jesus não está dizendo assim, os discípulos irão impor a mão sobre os enfermos, os discípulos vão libertar os cativos, os discípulos irão pegar em serpentes, nada vai acontecer. Não, o texto está dizendo, imporão, quer quem seja, não interessa se é um diácono recém-chegado na igreja, ou se é um pastor que tem 60 anos de ministério, aquele que crê no Espírito Santo imporá a mão sobre os enfermos, e eles ficarão curados para a glória de Jesus. Salomão escreveu em Provérbios dizendo que aquele que ganha almas sábio é. Isso está registrado lá em Provérbios 11 e versículo de número 30. Então, gente, anunciar o evangelho é uma tarefa nossa, é uma vontade de Deus, um projeto de Deus, um sonho de Deus, mas é uma tarefa da igreja. E ouça bem isso, ouça bem atentamente. O fim da nossa salvação não é nós simplesmente irmos para o céu. O fim da nossa salvação é nós estabelecermos um reino neste ambiente onde nós estamos. O fim da nossa salvação não pode ser eu vir à frente num apelo, eu recebo uma oração, a família espiritual me recebe, eu passo por um curso de batismo. Tem curso de batismo aqui, né, pastor? Tem. Passo por um curso de batismo, sou batizado, estou com uma camiseta, agora eu sou uma nova vida, nova criatura, né? Eu acho muito lindo, maravilhoso o batismo, eu gosto. Eu me emociono de ver as pessoas saindo do tanque ou da piscina, seja lá qual for o ambiente, e elas estarem celebrando. Esses dias, não sei se vocês viram, fazendo um parênteses nesse colchete que eu já fiz agora, um rapaz que era deficiente visual, ele foi batizado e quando ele voltou da água, ele voltou enxergando. Vocês viram isso? Sensacional! Fecho parênteses, continuo no colchete, já estou fechando ele também. Mas tem um porém, a salvação não se resume a eu estar aqui neste lugar, a eu aceitar a Jesus e dizer, Senhor, eu te aceitei. Por quê? Se a salvação fosse isso, você concorda comigo que o mais correto era Jesus nos tirar na hora daqui da terra e levar para o céu? Sim ou não? Por que nós vamos ficar aqui sendo provado, sendo tentado, sendo atribulado, passando por pressões de todos os lados, pagando imposto? Por que nós vamos ficar aqui na terra se o céu é o nosso lugar? Mas a nossa missão, o nosso destino não é simplesmente aceitar a Jesus e recebê-lo. A Bíblia diz, Paulo escrevendo aos Colossenses, ele escreve dizendo, capítulo 2, versículo 1, se não me falha a memória, ele diz, assim como vocês receberam a Cristo também, andai nele. Existem dois verbos, nós recebemos Jesus, só que o Jesus que eu recebo, me leva a caminhar em direção à sua presença, para eu cumprir as suas boas obras nessa terra. E aí desta forma o reino de Deus vai sendo semeado por toda a terra, as bases do reino vão sendo levantadas por toda a terra. Então a mensagem que Jesus está dando para eles é, vocês precisam ser evangelistas de uma vida diária, evangelistas que fazem a oportunidade. Exemplos, você está dentro do Uber, você não pagou para estar lá naquela corrida,
Aqui não é Uber, como é que é o aplicativo mesmo? Garupa. Não tem um aplicativo com gaúcho, alguma coisa assim? Guri, não é gaúcho, é guri, né? Guri de Uruguaiana. Você tá lá, ainda tem o guri aqui? Já tem o guri. Você tá lá, pegou o aplicativo, né, de transporte, você pagou por aquela corrida. Tem que atravessar a cidade de Vacaria. Dá o que para atravessar a cidade aqui? Uns 10 minutos, 15? Mais? 15 minutos. 17, né? 18. Enfim, você tem X tempo para pregar o evangelho para essa pessoa. E pensa que massa, ele não pode cancelar e não pode parar, porque ele tem que te levar no destino. Isso se ele chegar lá, né? Porque até lá você pode orar e Jesus tomar conta da vida dele de alguma forma. Outra possibilidade, você está na fila do banco. Parada de ônibus, gente. Parada de ônibus é uma coisa insana. A época que eu pegava mais ônibus, às vezes a gente pega ainda eu e minha esposa. Quando está muito caro o combustível, a gente vai de ônibus. Mas quando eu pegava mais ônibus direto para ir para a faculdade, eu lembro que eu parava, sempre tinha uma senhora, né, na parada de ônibus, com um maço de chá de Marcela, geralmente. Uma sacolinha para levar o cachorro passear, você sabe para que é a sacolinha já, né? E aquele cachorro girando na volta da perna daquela senhora. E ela toda cheia de artrite, artrose, reumatose, diabetes, sei lá o quê. E ela estava lá e ia dizer assim, e aí vizinho, será que chove, será que não chove? Aí, aquela senhora que está lá, meu Deus, vocês são muito bons, cara. O cara veio me servir a água, cara, pelo amor de Deus. Vai pregar comigo aqui. Obrigado, mano. Aí aquela senhora está lá, e ela começa a falar do tempo. Não é assim, idoso sempre começa, né? Será que chove, vizinho? Botei as roupas na cerca, né? Essa semana minha esposa falou, tem que estender as roupas na cerca, a gente mora num apartamento. Eu disse, que cerca? Era um varalzinho, né? A gaitinha, né? Aqui no Rio Grande do Sul é gaita, né? O resto do Brasil é varal. A mulher começou falando do tempo, experiência própria, já aconteceu comigo. Começou a dizer, tu vê só, né? Olha que bonito esse céu, e a previsão é de chuva. Eu disse, pois é, a senhora vê que beleza esse céu, né? A senhora veja só, né, dona? E a minha cabeça já está lá no convite essa hora. Senhora, é isso aí, tem que aproveitar essa oportunidade, irmão, remir o tempo. Aí ela, tu vê só, e não sei o quê, e será que ganha o Bolsonaro ou o Lula? Pois é, minha senhora, não sei. Mas a senhora veja que interessante, a senhora pensa, nós estamos nós dois aqui. E existe alguém muito maior que nos projetou, a senhora já parou a pensar? E ela me olhou e disse, é verdade. Tu sabe que tu até falando me deu saudade do meu marido? Que ele morreu já faz uns 69 anos, mais ou menos. E ela começou a falar, e foi, daqui a pouco eu estou orando por aquela senhora, ela está derramando as suas lágrimas na parada de ônibus, gente. E aí o que eu fiz? Jesus veio e me pegou numa carruagem igual Elias, disse, eu vou te canonizar porque tu é o meu profeta? Não. Deus disse, vai entrar no Visate é o ônibus lá de Caxias, vai pagar a passagem e ainda vai ceder o lugar para o outro idoso que está dentro do ônibus. Porque o que eu fiz não é nada além daquilo que é a minha obrigação. Esse é o evangelho da autorresponsabilidade, gente. O problema é que às vezes a gente chega na igreja, me permita a franqueza, fazem 11 anos que eu trabalho com jovens, então eu conheço essa raça, essa classe. E a maioria aqui ainda é jovem. Até quem não é jovem quer se incluir agora, né? Eu sou jovem. Jovem com a chave aqui, né? Jovem com a chave na cintura, na cinta. Tu usa assim, Greg? Não. Usa. Diz ele, não, hoje eu tô de abrigo. Daí bota na pochete, né? Atravessada aqui. O que eu estava falando mesmo? Sobre os jovens. A nossa tendência às vezes é chegar num ambiente. O que a gente faz? Não é nenhuma indireta para quem está assim. Pode continuar assim se você está. É só gesticulando. A gente cruza o braço, cruza a perna e faz o quê? Diz, eu vim aqui para ser servido. Eu tenho que me sentir bem nesse lugar. É verdade até certo ponto que eu tenho que me sentir bem nesse lugar? Sim, importante que eu me sinta bem. Só que o eu me sentir bem é um convite para eu fazer com que outras pessoas se sintam bem. Eu vir nesse lugar e eu ser bem tratado é um convite para que quando eu venha, eu fico tão bem tratado, eu sou tão bem cuidado, que quando eu vier na próxima vez eu digo, cara, não posso ir sozinho, eu tenho que levar o meu vizinho, tenho que levar o meu pai, tenho que levar a minha mãe, tenho que levar um amigo, tenho que levar alguém, porque é muito bom, é muito legal. Por que a gente está no meio do culto, a gente pega o celular e começa a postar? Cada hino que eles cantaram aqui eu postei. Vou ter que pegar o Instagram deles para marcar aqui. Todos os hinos eu postava, eu virava o celular, e daí eu colocava emoji de leão lá nos meus stories, quem depois for lá vai ver. Chama, teve chama também dessa vez.
porque a gente quer compartilhar, porque o ambiente é legal, porque o ambiente é bom, porque a presença de Deus está aqui. Agora tem um porém, não adianta eu ser uma barragem onde eu me fecho e digo não, é muito bom estar aqui, porque eu estou sendo igual Pedro. Lembra Pedro no Monte da Transfiguração? Diz a Bíblia em Mateus capítulo 17, capítulo 14, agora me foge a memória, ele está lá no monte, está Pedro, Tiago e João, eles sobem com Jesus, a Bíblia diz que eles estão naquele ambiente, de repente desce Moisés e Elias, representando a lei e os profetas, e aí Pedro começa a tremer e diz: Senhor, bom é estarmos aqui, que tal nós fazer uma cabana para o Senhor, outra para o Elias, outra para o Moisés, e Pedro era tão cabeção que ele esqueceu dele, do Tiago e do João, né? Eles iam ficar olhando os três dormindo, como se precisasse dormir quem está glorificado, né? Mas tudo bem. Aí a Bíblia diz o quê? Que uma voz do céu disse o quê? Este é o meu filho, a ele ouvi. Tipo assim, Pedro, cala a boca. Deus não diz que Deus é educado, mas era isso que era para estar lá na versão, minha versão da Bíblia diz isso. É brincadeira, tá, gente? Aí ele está lá na glória, ele está lá, ai, que ambiente legal, que ambiente legal. Só que se você for olhar o final do texto, Jesus convida eles para descerem um monte, porque lá embaixo tinha um jovem endemoniado, precisando de uma libertação. Sabe o que eu aprendo aqui? Aquilo que eu recebo precisa fazer com que eu desça o nível da vida das pessoas que estão à minha volta, e que eu possa transferir vida para quem está acerca de mim, meu vizinho, meu parente, meu amigo, meu chefe, ou a pessoa que é subordinado a mim, aquele que está acima de mim em hierarquia. Não importa aonde eu chego, essa presença ela vai me impelir, me obrigar a eu anunciar o evangelho para quem está à minha volta. Nós não podemos resumir, gente, uma vida cristã em vir para um culto. Não podemos resumir a vida cristã em vir para o Confra. O Confra é uma bênção, é histórico na Lagoinha. Acho que já tem mais de 40 anos o Confra, né? Na história de Lagoinha, já pelo Brasil e pelo mundo, principalmente BH. É uma bênção, é um evento que reúne milhares e milhares de jovens, fora os milhares que se conectam de maneira online. É uma bênção, só que eu preciso lhe dizer, isso aqui não é o final da tua linha, isso aqui não é a tua linha de chegada, isso aqui é apenas um pit stop espiritual, onde Jesus te parou nesse final de semana, você está correndo, Ele te parou para trocar os pneus, trocar o óleo, limpar o teu para-brisa, e a partir daqui você vai seguir caminhando triunfante, porque você tem pessoas para alcançar para Jesus nessa geração. Não pode ser um fim em si mesmo, porque se for um fim em si mesmo, nós estamos sendo pessoas que vivem de legalismo. Nós tornamos um fanático, que vem para a igreja só para se relacionar, para demandar com esse ambiente. Deixa eu lhe dizer, bem sincero, experiência de estar há 11 anos cuidando de jovens e vendo isso. Quando a gente fica muito cheio e não compartilha, a gente começa a ficar obeso espiritual. E a gente começa a reclamar de tudo, a gente começa a ser seletivo. Quem se alimenta demais e não pratica exercício começa a inflamar. O corpo começa a ficar inflamado, porque eu estou recebendo, e eu não me torno um canal, me torno uma represa espiritual, eu me fecho. Não, Jesus é meu, a igreja é minha, os irmãos são meus, como é bom de ficar aqui, hein? Todo mundo se conhece aqui, o pastor conhece o nome de todo mundo, mas eu quero lhe dizer, este não é o lugar final que Deus tem para nós. O lugar que Deus tem para nós é o quê? Povos, línguas e nações, todo mundo sendo alcançado para a glória de Deus. O Brasil vive um avivamento? Sim, eu creio que vive, mas eu preciso lhe dizer, existem 3 bilhões de pessoas no mundo que ainda não conhecem Jesus. 3 bilhões de pessoas que não conhecem Jesus. 3 bilhões de pessoas é a população equivalente a 15 Brasil. Imagina, 15 populações do Brasil. Isso é igual a 3 bilhões de pessoas ao redor do mundo que ainda não ouviram a mensagem de esperança e a mensagem do Evangelho. Então será que nós chegamos na linha final? Será que o Evangelho se resume a nós recebermos, compartilharmos entre nós que nos conhecemos e as pessoas que estão do lado de fora não receberem nada? Um grande evangelista de sobrenome Niles, ele disse que evangelizar nada mais é do que um mendigo contando para outro onde encontrou o pão. Pensa que incrível isso, cara. Mas Caleb, eu sou justiça de Deus, eu sou nova criatura. Quantos são nova criatura aqui nessa noite, em nome de Jesus? Amém? Glória a Deus. Eu também sou justiça de Deus, somos novas criaturas. Só que o fato de sermos justiça de Deus não pode nos tornar santo ao ponto de nos afastar do pecador.
Porque a nossa santidade nos afasta do pecado, não do pecador. A nossa santidade, ela nos faz sentar à mesa com o publicano. E a nossa santidade, ela é tão envolvida em amor, que o publicano no meio da janta vai ter que parar e dizer: cara, você não me falou nada até agora, mas eu sei que dentro de você existe uma mensagem de esperança. Me diz, qual é a razão da tua fé? Por que você é alguém tão feliz? Por que você é alguém tão satisfeito? E aí se abre o convite para você pregar o evangelho. A minha santidade não pode me excluir do ambiente. Na oração sacerdotal em João 17, dentre as coisas que Jesus pede ao Deus Pai, Jesus pede que o Pai livrasse eles do mal, e diz assim: eles não são do mundo, mas eles estão no mundo. Gente, isso é muito interessante. Nós não somos daqui, mas nós estamos aqui. Nós ainda precisamos ir no banheiro, nós ainda temos que usar desodorante, nós ainda temos que tomar banho, nós ainda temos que cortar cabelo. A gente ainda tem que pagar imposto, não é verdade? A gente ainda tem que abastecer o carro, trocar o óleo, tem que ir no mercado comprar comida. A gente ainda chega lá e o preço do azeite subiu e todo mundo fica apavorado. E é um convite para a gente ser fitness, né? Parar de usar o azeite, começar a usar banha de porco, bem mais gordo e saudável. Você e eu vivemos em duas dimensões. Nós vivemos na dimensão em que o reino de Deus já está entre nós, mas ele também precisa vir sobre nós. Jesus disse: o reino já está e o reino está por vir. Essa tensão, quem está provocando são os filhos de Deus, que cada vez que se levantam, a nossa oração deveria ser: Senhor, o que o Senhor deseja fazer através da minha vida nesta manhã, nesta tarde, nesta noite? Jesus, o que nós vamos fazer para a tua glória nesse dia? Então as últimas palavras de Jesus são palavras de comissionamento, de avanço. Em um outro texto, Jesus chegou a dizer que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Eu gosto dessas promessas em que Jesus é muito claro. Jesus não deixa dúvidas. Jesus não contou uma parábola aqui. Jesus deu uma ordem imperativa. Ele disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E antes disso ele diz: eis que estou convosco todos os dias. Sabe qual é todos os dias, irmã? O dia que você entrou numa TPM, que nem o teu marido não te entende, nesse dia Jesus está contigo. Sabe quais são os todos os dias, homem que me ouve? É o dia que você tem que pagar 2.000 de boleto e você tem R$20 na tua conta. Não é nem 10%, não é nem o dízimo, né, para fazer um ato de fé, é 1%. É o mísimo, é o mínimo. Nesse dia Jesus está lá também. Sabe quais são todos os dias? É o dia em que você apalpa talvez o seu corpo, você descobre um nódulo e você entra em crise, se apavora e diz: meu Deus, Jesus me abandonou. Mas nesse dia, Jesus está contigo também, lá nesse ambiente. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. As portas do inferno não vão nos deter, gente. Portas não são armas de ataque. Ninguém usa uma porta, né? Só o Sansão usaria, né? Sansão pegou um portão de 3 a 4 toneladas e levou no alto do monte só para zoar com a cara dos outros, né? Mas ninguém usa uma porta para arremessar em alguém. Sempre tem as exceções, né? Vai que tem alguém aqui que fez isso, mas tudo bem. No final a gente ora por você, libertação, cura, transformação. Mas em tese, porta não é arma de ataque, porta é arma de defesa. Você se esconde atrás de uma porta, você faz dela um escudo. Você fecha uma porta para você ficar no ambiente privado. E a Bíblia, e Jesus foi tão sábio, porque ele é a própria sabedoria. E ele diz: olha, as portas do inferno não prevalecerão. O que ele está dizendo? À medida que existe uma igreja avançando, marchando, triunfante, essa igreja mete o pé na porta do inferno, e as portas do inferno, elas não ficam fechadas, elas têm que se abrir, porque existe uma igreja viva que está entrando por estas portas. Existe portas, diz a Bíblia, que a porta que ele fecha ninguém, e a porta que ele abre ninguém. Se ele diz que as portas não prevaleceriam, gente, ele está dizendo: a porta que eu abri, não existe inferno que feche essa porta. Depois que a porta do inferno foi aberta, gente, não adianta mandar o demônio mais forte.
Não adianta mandar o principado, a potestade. Não adianta mandar hostes espirituais da maldade. Não adianta mandar. Não. Depois que foi aberta, existe uma igreja passando como o povo passava no meio do mar. Lá no Egito, lá no Êxodo, existe uma igreja que está triunfando. E cada vez que essa igreja passa por essa porta, mais e mais pessoas são sendo acrescentadas a cada dia que passa. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Existem 4 princípios em que a igreja caminha. Aí o versículo 47 diz o texto: e eles vinham louvando e adorando ao Senhor, e eles caíam nas graças do povo. E o que Deus fazia? E acrescentando dia após dia aqueles que haviam de ser salvos. Sabe o que significa isso? Você está vivendo uma vida de evangelho, não uma vida de evangélico. Não existe esse termo evangélico na Bíblia. Você está vendo o evangelho, você está vivendo como um cristão, um pequeno Cristo. E você olha para o lado, teu pai se converte, tua mãe se converte, teu amigo volta para Jesus, tua irmã se reconcilia. Aquele que estava afastado volta para casa. Aquele que pensava em suicídio agora está aconselhando pessoas. Aquele que era um traficante agora é um evangelista. Aquela que era uma prostituta agora é uma pastora. Aquele que era um perdido agora passa a ser um farol de esperança no meio do mundo, porque Jesus vai acrescentando aqueles que vão de ser salvos. Só que nós precisamos romper algumas coisas. A primeira coisa eu já falei, nós não podemos ficar presos à ideia de que eu preciso sair daqui de Vacaria e atravessar o Rio Caí e parar lá na região metropolitana para ser uma bênção lá. Porque eu duvido de gente que tem promessa de Deus lá para o outro lado do mundo e não exerce a promessa aqui. Eu duvido de gente que diz que ama a gente, mas na igreja não ama ninguém. E ele diz: não, eu vou ser uma bênção na Rússia. Vai nada, vai congelar lá no frio. Um dia um jovem estava no monte de oração orando com nós. Não no monte de coberto, no monte de oração mesmo. E ele começou a orar e dizia: Deus, eu quero ir para a Coreia do Norte. Quando eu vi aquilo, eu digo: epa, alto lá, identifique-se. Esse cara não sabe o que está orando. Deus me via no meio dos perdidos. Parece até bonito, né? Mas imagina na prática. Nós na Coreia do Norte com uma Bíblia debaixo do braço. Nós não dávamos um passo. Estava o próprio redondinho lá do Kim Jong-un vindo desarmar nós. Desarmar e botar a perder, né, a vida. E eu comecei a pensar, disse: cara, ele até pode ter uma palavra de Deus, uma promessa. Eu comecei a me aproximar dele e fui conversando. Eu disse: mano, você está pedindo algo que você não tem noção daquilo que você está pedindo. Porque cuidado, Deus ouve orações e Deus responde orações. Às vezes, em um momento de raiva, de empolgação, a gente faz orações que não tem propósito. A Bíblia diz que é melhor que a gente não faça um propósito e não cumpra, né? Porque isso é voto de tolo. Eu disse para ele: talvez Deus tenha um plano para a tua vida, de fato, para você ir para lá, mas você tem noção do peso que é isso, cara? E eu comecei a dizer para ele, foi se abrindo e, de fato, estava muito empolgado. Hoje é uma bênção, é um missionário. Hoje, de fato, está dando frutos. Não na Coreia do Norte ainda. Mas largou pai, largou mãe, esqueceu o trabalho, casou-se com uma menina. Ele namorou entre namoro, noivado e casamento, foi questão de 1 ano e pouquinho. Tomou a decisão, a menina já é mãe, e eles estão no campo missionário. E eu creio que vai chegar o dia dele estar lá. Mas eu disse para ele: mano, você tem noção que a oração que você está fazendo é uma oração perigosa? Porque quando você diz: eu entrego a minha vida nas mãos de Jesus, é a oração mais perigosa que pode existir. É legal o adolescente, né? Senhor, eu te entrego tudo que eu tenho. Deus olha do céu e diz o quê? Um Play 1? Ainda se é um iPhone dá para vender, né? Senhor, eu te entrego tudo que eu tenho. Deus diz: as tuas cartinhas do Yu-Gi-Oh! Só a geração mais velha riu dessa, né? Isso aí. Tua conta no TikTok com 523 seguidores. A gente dá risada porque, né, do ponto de vista aparente eles não têm nada, mas eles estão entregando o melhor tempo da vida deles. Irmão, quando chega um adolescente e diz: Senhor, eu te entrego a minha vida, ele está fazendo aquilo que Paulo disse que deveria ser feito. O solteiro cuida das coisas de Deus. E o casado vai cuidar das coisas da terra, como agradar o seu cônjuge, a sua esposa, e, né, segue. Não está isentando nós casados de fazer a obra de Deus, mas está dizendo: o solteiro, o relacionamento sério que ele tem até que ele case é um relacionamento com Deus.
Eu fiquei muito empolgado de ver jovens aqui sendo diáconos aqui nessa noite. Quando eu via eles, eu lembrei de Estevão, possivelmente um jovem solteiro, mas que a sua idade, a sua juventude não foi empecilho para que ele fosse usado por Deus. Pelo contrário, ele usou isso em seu favor, como foi o caso do jovem pastor Timóteo, pastor de uma igreja com milhares de pessoas, que talvez passou por crise, mas Paulo encorajou e disse: Timóteo, não deixa que ninguém despreze a tua juventude, antes te torna padrão no amor, no trato, na caridade, como você se porta, como você fala, como você anda, o que você faz, porque assim as pessoas vão olhar para nós e vão encontrar Jesus na nossa vida, gente. Eu não posso ter na minha mente a noção de que eu tenho que sair daqui para ser uma bênção em outro lugar. O que Deus disse para Abraão? Gênesis capítulo 12, versículo 1. Sai da tua terra e da tua parentela, da tua família, e vai para o lugar que eu te mostrarei. Tem um pastor que ele diz: se sou eu, não sei nem para onde eu saio, né? Imagina, Abraão está lá parado. Sai da tua terra. Abraão sai dizendo: não é aí. Opa, deixa eu voltar aqui, Senhor. Não é aí. Tá bom, Senhor. Acertei, Senhor? Não é mais aí. Deus não deu um mapa para ele. Deus disse: sai da tua terra, toma uma posição, levanta-te. O que Deus disse para o profeta? Levanta-te e eu falarei contigo. Deus está dizendo: te posiciona, toma atitude, toma posição, fica de pé, diz: ó, Senhor, eu estou aqui. Eu sou esse nada que o Senhor está vendo. O nada com a coisa nenhuma, como diz o Lucinho, né? Mas eu estou aqui, Jesus. Esse aqui sou eu. Em pele e pele, né? Alguns. Outros ainda aparecem os ossos, né? A galera que está junto comigo é só pele mesmo, né? Pele e carne, não tem mais osso. Esse aqui sou eu, Senhor. A Bíblia diz que Abraão ouve do Senhor: sai da tua terra e da tua parentela para o lugar que eu te mostrarei. Para Abraão, naquele instante, Deus disse para sair. Mas para aquele jovem que desejava entrar no barco e atravessar o mar e pregar com Jesus no além-mar, Jesus disse o que para ele? Fica e conta aquilo que eu te fiz para as pessoas que estão à tua volta. Existem pessoas que têm o chamado para ir de maneira física, literal. Eles vão ir no além-mar. Mas existem aqueles que o id deles é até o mercado da esquina. O id deles é até a fila de banco. O id deles é no caixa do supermercado. O id deles é na escola, o id deles é na faculdade, o id deles é dentro de casa, sendo um filho que arruma a cama, e através de arrumar a cama vai ser um testemunho de bênção dentro da sua casa. Imagina um filho rebelde, gente, um adolescente que nem escovar os dentes na escova. Não pensa? Ele chega em casa depois de participar do Legacy, pastor Léo. Ele chega em casa e ele diz: mãe, a partir de hoje eu vou usar desodorante. A mãe dele vai pedir o endereço da igreja, pode ter certeza. Eu vou falar com esse pastor, ele vai ter que vir aqui em casa. Parece bobagem que eu estou falando, mas ganhar as pessoas da família é assim. A gente não ganha dizendo que Jesus é bom, a gente ganha mostrando que Jesus é bom. A gente ganha chegando e suportando a carga da família, dizendo assim: não, eu vou ficar aqui como um intercessor. Mas meu pai bebe, minha mãe fuma, eles estão em adultério, eles estão em divórcio, eles estão quase brigando, não interessa. Você está na sua casa, e a Bíblia diz que quando você está ali, você santifica este lar, você santifica este ambiente, porque ali está um farol da presença de Deus reluzindo naquele lugar. Então o ID, na verdade, é um convite para nós andarmos no nosso dia a dia. Segundo impedimento que muitas vezes atrapalha de nós desenvolvermos esse chamado. Vocês estão comigo? Segundo impedimento, infoxicação. Infoxicação. Eu peguei duas palavras e juntei, nem sei se existe essa palavra. Info de informação, xicação de intoxicação, né? De estar intoxicado. É uma intoxicação de informação. Resumindo, excesso de dados no teu cartão de memória espiritual. Já pararam para pensar que a gente não tem mais nem tempo para ouvir áudio no vezes 1? E tem uns que se tu coloca no 2 é pior, né? Eles falam muito rápido. Esses tempos eu encontrei um amigo, ele disse para mim: cara, eu pensei que tinha caído aqui. Ele disse: cara, tu não sabe o que aconteceu. Olha a loucura, o cara me manda um áudio de 2 minutos. Eu ouvi no vezes 2. E ele começou a explicar o endereço. Explicando o endereço por áudio. Pensa, que loucura, gente. É só dar um Google Maps, né? Tu pega a direita. Aí quando chegou no final, nos últimos segundos do áudio, ele não ouviu, porque ele achou que tinha entendido.
Chegou nos últimos segundos, o cara estava explicando, dizendo para ele, esse caminho que eu te expliquei era o caminho antigo que nós fazia. Resumo? Errou. Errou. Chegou no lugar errado. Excesso de informação. Você pergunta para a pessoa, o que significa proparoxítona? Tem algum professor de português aí, língua portuguesa? Alguém? Ninguém? Proparoxítona. Aí a gente diz, eu não sei, mas fica feio dizer que não sei. O que eu faço? Dou um Google. Aí a Siri ainda é ligada, né? Algumas definições de proparoxítona. E começa a falar. Por quê? A gente quer ter uma informação para não passar vergonha na frente dos outros, né? O que é eutanásia? Está em alta aí os debates públicos, né? Vai lá e dá um Google e descobre o que é eutanásia. O que é aborto? O que é, sei lá, qualquer palavra que você pensar. Isso é informação. Redes sociais são campeãs em nos dar informação. Já viram gente que lê manchete só e não lê matéria? A pessoa lê a manchete, né? Daí é aquele tal do clickbait. A galera da internet sabe o que é o clickbait, né? A pessoa ela é tragada pelo título, em vez de ela ler o teor, o corpo, o inteiro teor da matéria. Aí posta, passa vergonha, depois tem que apagar, né? Aí dá os prints eternos dos políticos aí compartilhando bobagem por não ler o texto. E aí culpa o assessor, né? O assessor não leu, era ele que postou e errou. Ou toma um cheque lá, né? Uma checagem de notícia lá do Twitter, lá do Elon Musk. Informação. Já percebeu que a gente está num vídeo no YouTube e a gente se agonia enquanto a pessoa não abre logo aquele pacote do tal do recebido? Não dá uma agonia, gente, ficar vendo a pessoa acordando o pacote? Tem gente que tem satisfação, né, em ouvir o barulho do pacote. Tem gente que volta, né, só para ouvir o barulho de novo. É um sentimento meio estranho, né? A psicologia deve nos ajudar a explicar isso. Mas nós não temos paciência para sentar e conhecer algo, porque a gente quer só informação instantânea. A gente quer chegar no final do ano e dizer, eu li a Bíblia mais uma vez. Gente, é uma bênção ler a Bíblia em um ano. 4 capítulos por dia, 3 por dia, sábado, domingo, você lê 4, no final do ano vai ler toda a Bíblia. Uma bênção. Mas isso é para ter um panorama geral. Agora, tem coisas na Bíblia que nós só vamos conhecer se nós fazemos o quê? Se nós sentarmos, abrirmos a Bíblia e nós passarmos horas em cima de um mesmo texto para começar não somente ter uma informação, mas aquilo começar a se tornar uma verdade dentro de mim, dentro do meu coração, até que eu começo a viver aquilo para o lado de fora. Aí eu pego a informação, eu processo e transformo em conhecimento. Só que hoje, numa geração em que a gente coloca o café esquentar no micro-ondas, coloca 1 minuto e aperta no play, parece que a gente ativou uma bomba dentro do Pentágono americano e a gente sai tentando fazer tudo naquele 1 minuto. Para voltar e desligar antes de apertar, quem faz isso, levante sua mão por gentileza. Passa aqui, nós vamos orar por você. Que confessou o seu pecado agora, em nome de Jesus. Essa aqui você vai se identificar. Quem aqui coloca o miojo para cozinhar e fica comendo o miojo cru do pacote enquanto aguarda cozinhar? Vamos lá, levante a mão, irmão. Você está na igreja, hein? Não pode mentir. Sabe o que é isso, gente? Pode deixar que eu sirvo. Se eu ver tu vindo aqui, eu vou ficar triste, cara. Pô, o cara tem que levantar só para me servir a garrafa do bibelô aqui, tá louco, né? Deus abençoe, meu mano. Como é que é teu nome? Bruno, pensei que era Estevão, né? Diácono e tal. Bruno Mars. Percebe como a gente é expresso nas nossas relações? A gente passa por uma pessoa. Me ajuda, Júnior, por gentileza. Passa por uma pessoa. Vamos supor que eu conheço o Júnior, né? Se der microfone, eu afasto. Aí eu passo assim, e aí, Júnior, tudo bem contigo? Tudo certo? Paz, mana, tudo bem? Tudo certo? Paz, tudo bom? E aí, tudo certo? Bem, graças a Deus. Ui. Glória, aleluia. Parece um vereador em tempo de campanha. Obrigado, Júnior. E tem um amigo meu que diz, né? O vereador chegou para um futuro eleitor dele e disse, e aí, como é que tu tá, meu amigo? Estamos juntos, né? Como é que está o teu pai? Ele diz, meu pai faleceu. Ele diz, mas ele estará sempre vivo em nossos corações. Nada contra política, gosto também, não é nenhuma indireta para ninguém. Nem sei quem é que vai concorrer ano que vem. Estou só falando, porque as relações são assim, ó. Como é que tu tá? Tudo bem? A gente nem para ouvir como é que a pessoa tá. Vamos ser sinceros, gente. Quem é que pergunta para ouvir a pessoa dizer, não estou bem? A gente para ouvir e diz assim, tu tá bem mesmo? Ou a gente só diz, tudo bem contigo, só por uma questão de educação. Informação.
O mundo está cheio de pessoas com informação. É por isso que se você para ouvir uma pessoa que está passando por um problema na sua vida, você ganhou o coração dessa pessoa. Já passaram pela experiência de no trabalho, talvez você tirar meia hora eu sei porque eu sou CLT. Eu tenho 1 hora de intervalo no meu almoço. Já aconteceu de almoçar, enquanto almoçava a pessoa começar a me contar e eu só ouvindo. Esse aqui é só um pouquinho. Nossa. Aí no final a pessoa diz assim: nossa, muito obrigado. Aí tu olha e diz: por que eu não fiz psicologia? Já que é tão fácil assim, né? Não precisa nem fazer psicologia. Nada contra psicólogo, eu quase fui psicologia, ainda penso aí um dia. Por quê, gente? Porque as pessoas só querem alguém que as ouça. É só isso. As pessoas só querem alguém que pare e ouça ela. Elas não querem conselho, elas só querem poder chegar e depositar. Assim, ó, eu quero descarregar esse problema. Depois ela sai e diz assim: estou me sentindo tão leve. E tu diz: pensa se eu uso meus dons espirituais aqui nessa noite. A pessoa ia sair voando nas asas do querubim ungido, da guarda celestial, real, cavalgada. As pessoas só querem uma audição ativa, uma escuta ativa. Coisa boa é inquirir testemunha, né? Ainda mais o cara que gosta de falar, ele começa a entregar tudo os B.O. Tu tem algum interesse na causa? É meu amigo, esse aí que eu estou defendendo. Acabou. Vai ser só informante, não serve para testemunha. Mas o que Deus tem para nós não é uma informação expressa. Ouça isso, o que Deus tem para nós é o conhecimento. Que ele até pode entrar num ouvido, mas ele não sai no outro. Não é a mãe dizendo: tu não é todo mundo. E aí tu diz: não estou nem aí. Não estou te ouvindo, mãe. Não. O que Deus tem para nós não é uma informação. O que Deus tem para nós é um conhecimento. Provai e vede que o Senhor é bom. Como é que eu faço para provar? Para eu provar, eu tenho que pegar na mão, eu tenho que olhar a textura, eu tenho que analisar e dizer: eu vou provar, e se for bom eu vou testemunhar. E Jesus está nos convidando: provai e vede que eu sou bom. Provai e vede que eu sou bom. Eu não sou uma informação, eu não sou uma filosofia, eu não sou uma ideia. Eu sou o conhecimento da verdade eterna que transforma a vida do ser humano. Jó capítulo 42, versículo 5. Moisés escrevendo o relato da história de Jó. Moisés vai dizer, Jó vai dizer: de ouvidos eu te conhecia, vírgula, mas agora, depois de todas as perdas que eu tive, depois de o Senhor dizer: Jó, onde tu estava quando eu estabeleci os limites dos mares? Pensa, irmão, Deus chegar para nós e começar a papear assim com a gente, dizer: tu está achando que a tua prova está difícil? Onde é que tu estava quando eu mandei que a grande besta fera do mar ficasse lá e não viesse para a terra? Onde você estava? Depois de tudo isso, Jó escreve dizendo: de ouvidos eu te conheci. Alguém me disse: Deus é bom, Deus é um cara legal, o evangelho faz transformação na tua vida. Só que ele diz: agora tem um porém. Agora eu não te conheço de ouvir falar, agora os meus olhos te veem, agora eu tenho visibilidade, agora eu estou perto, agora eu consigo olhar no olho e dizer: eu sei que Deus não é o Deus do meu pai, Deus não é o Deus da minha mãe, Deus não é o Deus da minha avó, Deus é o meu Deus pessoal, Deus é o meu pai, Deus é aquele que me amou, se entregou numa cruz no meu lugar. Isso que o evangelho causa em nós, gente. Então, se nós levamos essa não é nenhuma sensação, essa verdade para as pessoas, vai ser inevitável. Terceiro tópico, e eu encerro aqui. Glória a Deus. Eu ouvi alguém dizendo, brincadeira. Um chamado além da plataforma. Por muito tempo nós definimos o conceito de ministério como aquilo que a gente faz aqui em cima. Por muito tempo a gente entendeu que ministro é quem pega o microfone, chega aqui e prega ou canta. Tem até uma expressão interessante que fala sobre a unção do microfone, né? Talvez não é muito comum na Lagoinha, mas na Assembleia onde eu estou é. Falei com carinho, gente, não para desprezar, falei com carinho. Na Bleia, né, como a gente chama. A gente tem essa expressão, unção de microfone. O que é unção de microfone? É a pessoa que, quando não é ele,
ele não celebra, ele não ora, ele não intercede, ele não aplaude, ele não honra, ele não festeja. Mas quando é ele, venha a mim o teu reino, seja feita a minha vontade, assim na terra como é feita na minha casa. Esse é o conceito. Pessoas que só funcionam se estão de posse de um lugar. Só que quando Deus chama Abraão, Gênesis 12, Deus disse o que para Abraão? Deus disse: Abraão, se tu uma bênção. Sabe o que é isso, irmão? Não interessa se o lugar que a gente chega é um lugar amaldiçoado. Não interessa se nós não temos uma plataforma, um som bacana, uma luz legal como aqui nesse ambiente. Aonde nós chegamos, nós somos ministros de Deus e ali repousa sobre nós a bênção do Senhor. E nós nos tornamos uma bênção naquele lugar sobre a vida de quem está conosco. É entender que a mesma importância que tem o pregador que está pregando agora é a importância que tem quem está lá na rua cuidando do carro. A pessoa que entregou a balinha quando eu entrei, eu nem sei o nome, quem foi que me entregou a bala, por gentileza? Diga o seu nome, como é o seu nome? Uma salva de palmas para a Nadine nesse instante, por gentileza. A mesma importância que tem o pregador que está pregando agora, que tem o pastor que lidera esta igreja, o pastor que não fica na conferência, o pastor vai estar aqui. Próximo culto, quando todos os convidados não estão, o pastor vai estar aqui. Isso é pastor. Ele vai estar aqui. Mas a Nadine também vai estar lá entregando uma bala. Ou talvez ela vai estar limpando o banheiro. Ou talvez vai ser como o Bruno que vem aqui servir água. E ainda tem aqui, fica tranquilo. Porque todos nós somos o que, gente? Nós somos membros de um mesmo corpo. Então, pouco importa se é a mão que está aparecendo no vídeo. A mão só chegou ali porque teve um pé que se movimentou para que ela chegasse naquele lugar. Pouco importa se são os olhos que estão contemplando, dizendo: nossa, eu estou vendo algo incrível, se vocês pudessem ver. E o dedo mínimo do pé diz: eu estou aqui dentro do sapato, eu não estou vendo nada, eu estou aqui no calabouço, e está cheirando mal. Mas ele está feliz por quê? Porque no final das contas é um só nome que tem que brilhar, é uma só pessoa que tem que aparecer, é um só que vai resplandecer no nosso meio, e este é Jesus Cristo de Nazaré, o cabeça da igreja. Aleluia! Então, quando nós entendemos que nós somos servos, o ministério não se resume mais aqui. O ministério começa a ser um lugar onde eu percorro, aonde eu vou, sou um ministro de Deus. É por isso que Paulo disse, eu comecei o texto, a mensagem falando disso, e eu vou encerrar dizendo sobre isso. Nós somos ministros da nova aliança, nós somos o ministério, nós temos o ministério da reconciliação. Nós somos embaixadores de Cristo, gente. Pensa que insano isso. Quem que está no ensino médio aqui? Levanta a mão por gentileza. Ensino médio. Olha só, tem uma galera, cara. Mais alto, por gentileza. Olha só, 1, 2, 9, 4, 5, 6, 7. Tem uns 10, 20 aqui. Uns 10, 15. Essa galera, talvez eles chegam numa sala de aula onde não tem um cristão. Talvez entre os 30 que estão ali, alguns são ateus, outros talvez tenham outras religiões, outros estão em dúvida, são agnósticos, sabem que existe um ser superior, mas não sabem quem é. E de repente eles chegam, no meio de 30 eles são 1,29. 1,30 avos, né? Eles são uma parte de 30 daquele lugar. Só que quando eles chegam ali, eles não chegam com uma convicção: ah, eu sou o bichinho de Jacó, eu sou o coitadinho do miserável do verme da terra. Não. Ele chega como? Ele diz: não, cara, eu sou um filho de Deus, o sangue de Cristo me purifica de todo o pecado, o nome de Jesus está sobre a minha vida. Eu vou aplicar o nome de Jesus agora na minha sala de aula. E eu quero começar a dizer, Senhor, que no teu nome a minha sala de aula vai ser ganha. E Jesus, eu vou ser usado, não vai ser só a minha sala. Todo o terceiro ano do ensino médio em que eu estou, o segundo, o primeiro, o nono ano, o oitavo ano, sei lá, todo ele vai ser ganho. Jesus, eu te peço, não somente o meu ano, não somente a minha série, mas a minha escola vai ser ganha, os funcionários vão ser ganhos, professores vão ser ganhos, os pais vão ser ganhos, as famílias vão ser ganhas. Por quê? Porque ele entendeu que ele chegou no lugar e ele é um representante legal daquela cultura, daquele reino. O que o embaixador faz?
O embaixador é aquele que representa um país e uma nação estrangeira. Por que nós somos embaixadores? Nós estamos representando a cultura do céu, a culinária do céu, a linguagem do céu, o som do céu, a palavra do céu. E quando nós chegamos neste lugar, nós trazemos todos os elementos do céu para a terra. E nós dizemos: Senhor, eu estou estabelecendo o teu reino sobre a terra. Jesus não nos trouxe aqui nesse final de semana para nós nos enchermos mais um final de semana e voltarmos para nossa casa e dizer: uau, que palavra, uau, que final de semana. Como foi o nome do pastor mesmo que ministrou ontem? Sinésio, Lagoinha Canoas, né? Pastor Sinésio, uau, nossa, o pastor Léo, cara, a oração que ele fez pelo pregador, eu podia ter ido embora, porque olha, que oração, cara. Nossa, a direção do culto que o Greg fez, a palavra, o louvor que o Júnior e a banda fizeram com o Lagoinha Music, foi muito bom. A balinha que eu recebi na entrada está muito boa. Nossa, que legal. Eu estou só pelo próximo confra. Venha no próximo, mas venha servindo. Venha no próximo, mas traga mais alguém e diz assim: cara, é muito louco. Venha no próximo, mas venha com um senso de autorresponsabilidade. Alguém que diz: o que tem que fazer aqui dentro? O que está faltando, pastor? Irmão, tem que pintar de preto aquele cantinho do ar-condicionado lá em cima. Pode ficar tranquilo. Eu tenho a NR35 para subir em altura. Só alguns entenderam essa piada aqui agora. Quem entendeu a piada? Por gentileza. Ah, ali ó, a galera da indústria. É 35, né? Não estou tão desatualizado, viu? Pastor, fica tranquilo. Eu tenho um andaime. Eu tenho uma escada. A gente ri, né? Pode rir, não tem problema não estou censurando. Mas pensa que interessante. É muito legal subir a escada e fazer o serviço e todo mundo ver. Mas quem é que está segurando a escada? Quem é que dobra o paraquedas para que o paraquedista salte em segurança tranquilo lá do seu avião? Quem é a pessoa que abastece o tanque de combustível e fecha o tanque para que não entre lá uma fagulha de fogo e exploda o carro? Essas pessoas que o mundo gosta de dizer, chamar de anônimos, são esses anônimos que serão levantados, gente, nesse tempo final, para o grande e último derramar do Espírito Santo e a grande e última colheita de almas que a terra vai presenciar. Eu tenho dito por onde Deus tem me permitido ir, tenho dito com os nossos voluntários lá do nosso movimento, tenho falado com os jovens da nossa igreja, tenho dito: gente, o movimento que Deus vai fazer é um movimento de anônimos. O que Deus vai fazer não se trata mais de encher estádio para ver uma pessoa pregar, não, é encher estádio para celebrar um só nome, uma só pessoa, um só Rei, Senhor, Salvador, soberano, eterno, majestoso, o nosso Senhor Jesus Cristo, para todo sempre. Se coloque em pé, por gentileza. O Greg disse que eu tinha até 10h30, então parei antes. Ô Glória, amém. Me ajudem por gentileza. Já estão subindo. É muita excelência, não precisa nem pedir, gente. Elas são muito bons. Jesus falou com você desde que você entrou nessa igreja, eu tenho certeza. Desde que você entrou nesse pavilhão. Aqui não é uma igreja, aqui é um pavilhão. Nós somos a igreja. Amém? Desde que você entrou aqui nesse pavilhão, Jesus está falando com você. Só que agora chegou o momento de você encarar a cruz. E a cruz não é muito agradável. Quem passa pela cruz experimenta algo diferente. Quem passa pela cruz experimenta a ressurreição. Quem passa pela cruz vai experimentar a glória futura. Quem sofre as chagas de Cristo vai receber glória sobre glória, abundante glória, e vai viver de glória em glória. Só que eu preciso lhe dizer algo: você precisa passar pela cruz. Você precisa tomar uma posição e fazer uma decisão por Jesus. Dizer: Senhor Jesus, eu quero passar pela cruz nessa noite. Jesus, eu quero passar pela cruz, mas eu não quero passar sozinho. Eu quero que o Senhor passe junto comigo. Senhor Jesus, eu tenho um monte de situações na vida para resolver. Eu tenho um monte de BO, Senhor. Eu tenho pensão alimentícia que eu estou devendo. Tenho um divórcio que está a caminho. Eu estou falando porque é a minha área, então eu sei como é que é os BO nessa área aí. Senhor, eu estou com uma partilha de bens que eu não tenho dinheiro para pagar imposto. Jesus, eu estou com um atestado de um CID complicado da minha saúde. Jesus, eu estou com uma carta de demissão do meu trabalho, e daqui a 7 dias eu estou sendo demitido. Eu não sei qual é a situação que você tem na sua mão. Não sei qual é o BO que você tem para apresentar para Jesus, mas eu quero dizer, nessa noite, você e eu temos a chance de resolver esses BO aqui. Nessa noite nós temos a chance de fazer como aquela pessoa, chegar diante de Jesus e começar a desabafar.
e você vai sentir um toque especial sobre o seu ombro, sobre as suas costas, sobre o seu pescoço, sobre a sua cabeça. Alguém que está, como alguém que está passando a mão sobre você, lhe acariciando, lhe fazendo descansar. E no final de tudo isso, eu lhe garanto, você vai levantar leve, porque o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. E você vai andar de maneira diferente a partir de hoje. Olhe bem para cá, você que veio pela primeira vez, segunda, 10ª vez, 30ª vez, não importa quantas vezes você vem. Jesus quer te convidar nessa noite para não ser mais um visitante do corpo de Cristo, para não ser mais um frequentador assíduo de cultos, mas para você passar a ser um filho de Deus. Como eu me torno filho de Deus, Caleb? Eu não fui criado por Deus, eu não sou filho dele. Biblicamente falando, não. Os filhos de Deus são aqueles que têm o Espírito de Deus. Paulo escreveu aos Romanos capítulo 8 dizendo que o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então essa testificação você só recebe depois que você passou pela cruz. Você tem duas escolhas: voltar para sua casa com tudo como está, voltar para sua casa com toda a sua vida na situação em que se encontra, encarar todos os mesmos problemas, sair daqui. E à medida que você volta para sua casa, o fundo musical vai baixando e você não vai ouvindo mais nada. E você volta num silêncio nas ruas dessa cidade. Você diz: cara, eu vou ter que voltar para minha casa, encarar a situação que eu deixei lá em casa. Eu vou ter que voltar para casa, encarar todos os BO que eu tenho para resolver segunda-feira, e no domingo já começa a me torturar. Quando sobe as letrinhas lá do final do Fantástico, né? Sabe aquelas letrinhas lá do programa do Fantástico? Começa a subir, eu já digo: meu Deus, é 11h20, 11h30, eu fiquei assistindo aqui esse programa, perdi meu domingo. A semana já iniciou, a minha vida está um lixo. Desculpa a expressão, mas é essa a verdade, está uma desgraça. Talvez eu falo para pessoas essa noite que já pensaram e já atentaram contra a sua própria vida, mas eu quero lhe dizer, nesta noite existe um ser de braços abertos, que foi pregado numa cruz. Ele já ressuscitou, mas as marcas deste sangue ainda têm poder. O sangue de Cristo ainda tem poder para perdoar pecados, para libertar cativos, para você ter o seu fardo removido e você ser uma nova criatura, um filho de Deus a partir desta noite. Eu não estou lhe oferecendo uma religião, eu não estou lhe oferecendo uma carteira de membro de uma igreja, eu não estou lhe oferecendo um lugar para você vir no culto de domingo, no sábado, não. O meu convite para você é para uma vida, uma novidade de vida, de levantar na segunda-feira com a mesma alegria da sexta-feira, de levantar na quarta-feira com o mesmo prazer do sábado, de dizer: Senhor, o que nós vamos fazer hoje, porque agora eu sou teu filho amado. Eu gostaria de conhecer você que deseja tomar uma decisão por Jesus nessa noite. Levante a sua mão, você que deseja aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Pregador, eu não tenho mais nada de dinheiro, porque o que eu tinha eu reservei para comprar a cantina, ou eu ofertei aqui na hora do culto. O dinheiro que eu tinha eu coloquei de combustível para vir aqui nessa noite. Eu não tenho mais R$1, fique tranquilo. O preço já foi pago naquela cruz. O preço já foi pago naquela cruz. Para mim e para você não custa nada, custa uma decisão, custa nós nos entregarmos. Mas para Ele custou o mais precioso que Ele tinha, o seu filho. Eu quero conhecer você que quer entregar sua vida para Jesus. Levante a sua mão. Onde está você? Filho que se afastou da casa do pai. Talvez eu falo para filhos pródigos, filhos que gastaram a sua vida, filhos que jogaram a sua vida, que você talvez diz: cara, eu perdi a minha vida num monte de coisas, eu experimentei um monte de coisa ao redor dessa cidade, eu já fui por todo o estado desse Rio Grande do Sul afora, eu fui procurando por prazeres e eu nunca encontrei. Mas desde que eu entrei aqui existe algo no meu coração que parece que está fervendo, está borbulhando. Talvez o teu coração já está aqui na frente, mas as tuas pernas se travaram. Em nome de Jesus, seja liberto agora nesse instante. Em nome de Jesus, cadeias sejam colocadas por terra agora nesse instante. Em nome de Jesus, prisões. Nós já declaramos essa noite que cadeias estão sendo quebradas. Nós já oramos isso e nós cremos que cadeias foram quebradas nessa noite. Por isso eu quero te convidar.
Você que deseja tomar uma decisão por Jesus, você está num ambiente seguro, você está num ambiente familiar, e aqui à sua volta tem uma torcida, à sua volta tem uma galera que está torcendo, dizendo: Senhor, salva ela, Jesus, salva ele, Jesus, salva ele, Jesus. Aonde está você? Eu quero fazer uma segunda oração depois, mas o primeiro convite que eu quero fazer é esse. Levante a sua mão, quero te conhecer. Alguém para abraçar ele, por gentileza? O pastor está indo lá já. Já tem festa no céu acontecendo agora, gente. Já tem festa no céu acontecendo agora. Aleluia! Aleluia! Onde está o próximo filho que deseja voltar para a casa do pai? Onde está o próximo filho que deseja voltar para a casa do pai? Faça um sinal com a sua mão, eu desejo te conhecer. Existe uma decisão que precisa ser tomada por algumas pessoas aqui nesta noite. Quando eu comecei a ministrar, o Espírito Santo me trouxe essa palavra no coração: decisão. Decisão. Eu não sei qual é a decisão, em que área da tua vida é. Para alguns talvez é áreas que já fazem parte da conversão, mas para outras pessoas a decisão é render a sua vida a Cristo. É você se desarmar de Jesus. Está aqui, ó. As armas estão no chão. Eu não vou mais tentar com a força do meu braço. A partir de hoje eu confio na tua destra fiel. Onde está você? Nós temos mais alguém? Eu preciso orar. Depois eu faço um segundo convite. Você também estava tão perto. Carol já está abraçando ela. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. A porta ainda está aberta. Você está diante do Calvário. Como é que é o teu nome? Guilherme? Felipe? Nossa, eu estou ruim de audição. Felipe, teu nome? Thalia. O Felipe e a Thalia, gente, eles acabaram de passar pela cruz. E sabe o que é o melhor? Eles já começaram a se sentir mais leves. Já começaram a se sentir mais leves a partir dessa noite. Sabe o que vai acontecer com eles? Hoje à noite, desculpa a franqueza, eles vão babar no travesseiro, tanto que eles vão dormir e descansar. E sabe qual é a melhor notícia? Quando eles acordarem, o Senhor já vai ter dado a eles, porque a Bíblia diz que o Senhor dá aos seus enquanto eles dormem. Nós temos mais alguém para Jesus nessa noite. Eu quero fazer um segundo convite. Eu quero respeitar o horário. Você também, minha jovem. Carol, vai lá, segunda galardão da noite. Estou compartilhando com a Carol. Glória a Deus. Já vem para frente, já vem para frente. Luana. Não. Eduardo, meu Deus. Vocês não têm um retorno ainda. Eu já ia dizer o nome da minha mãe, mas não pude ser pentecostal. Tu falou Eduarda. Eduarda não tem idade para ser minha mãe. Eduarda, a decisão mais importante da sua vida. Você está voltando para Jesus hoje? Está voltando. Quanto tempo distante? Incalculável. Não tem uma estimativa. Meses? Nem devia ter saído. Só tu teve que te inscrever para uma conferência, vir para um culto para Jesus te dizer que te ama de novo. Você que está com as suas duas mãos assim. Desde quando eu comecei a ministrar, Jesus me disse que você tem que tomar uma decisão. Aleluia. Abraça ela. Como é que é o teu nome?
Camille, eu vejo Jesus te tirando de dentro de um quarto escuro nessa noite, Camille. Eu vejo uma luz, sabe como se fosse uma luz entrando pelo buraco de uma fechadura? Existe uma luz que está entrando dentro deste quarto escuro e está resplandecendo. E dentro desse quarto eu vejo muitos quadros com cenários da tua história. Aleluia. Cenários de trauma, de decepção, cenários de traição. Eu estou vendo cenários de abuso dentro deste quarto. Só que enquanto eu te digo isso, à medida que essa luz está resplandecendo, existem pássaros que estão cantando agora dentro desse quarto. Aleluia. E Jesus está te dizendo: a porta está aberta. A luz entrou pelo buraco da fechadura, mas a luz foi tão forte que ela não pôde conter a porta. Sabe quando eu falei das portas abertas? É a porta desse quarto que foi aberta nessa noite. E Jesus está te convidando nessa noite. Jesus está dizendo assim, ó, vamos sair dessa? Vamos deixar para trás todos esses quadros e situações da tua vida? Ao sair desse quarto, o Senhor me mostra uma escrivaninha com um livro em cima dessa escrivaninha. E existe uma cadeira de madeira muito bem ornamentada, muito bonita. E Jesus, ele está como eu aqui agora. Ele está assim, ó, segurando a cadeira, como quem diz assim, ó, senta. Não existe um lápis em cima deste livro. Ouça bem o que eu estou dizendo. Não existe um lápis em cima desse livro. Existe uma caneta em cima deste livro. Porque agora quem vai escrever serão as tuas mãos, mas as tuas mãos serão guiadas pela presença do Espírito Santo de Deus. Se fosse na tua mão teria que ser lápis. Se fosse na minha mão teria que ser lápis. Porque o lápis pressupõe erro. Só que o que Jesus tem para fazer na tua vida nessa noite, a partir dessa noite, vai ser a caneta. Ele não vai voltar atrás. É daqui para frente. Você deseja tomar decisão nessa noite? Então vem comigo, por gentileza, em nome de Jesus. O inferno perdeu mais uma! O inferno perdeu mais uma. O inferno perdeu mais uma. O inferno perdeu mais uma, gente. O inferno perdeu mais uma. O inferno perdeu mais uma. O inferno perdeu mais uma. Aleluia! Venham à frente, por gentileza. Os diáconos, presbíteros, debaixo da liderança do pastor, eu quero pedir ajuda para vocês. Nós vamos orar por eles quatro. Vamos orar por eles. Eu não vou orar, você ora. Eu quero continuar ministrando aqui. Você ora por essas pessoas que estão aqui. Pode ser? Pode ser, pastor? Podemos fazer assim? Faça um segundo convite ou espero? Posso fazer o segundo convite? Para a igreja. Posso fazer o segundo? Tá bom. Enquanto eles vão orando aqui, como quiserem. Se quiserem agora, se quiserem esperar. Eu quero convidar você, e agora é rápido, indolor. Vou tirar a band-aid. 10h33, já passei 3 minutos. Mas Jesus está conosco, amém? Amém. Enquanto eles estão aqui orando, eu quero chamar aqui à frente, aqui do lado, quem quiser vir, qualquer um dos lados. Você que deseja receber ousadia do Espírito Santo nessa noite. Ouça, eu não estou falando sobre você receber o Espírito Santo. Se você é um filho de Deus, você já tem o Espírito Santo. O que você vai pedir nessa noite para Deus é: Senhor, me dá ousadia para quando eu ouvir uma palavra eu obedecer. Quando eu ouvir uma voz eu dizer: não, peraí, todas as vozes vão silenciar, e agora eu só vou ouvir a voz de Jesus no meu coração. Jesus está mandando eu ir, então eu vou ir. Jesus está mandando eu parar, eu vou parar.
Está mandando eu para a direita, para a esquerda? Não interessa. Você vai passar a ser sensível, você vai viver em ousadia, na presença do Espírito Santo de Deus, a partir dessa noite. Se você deseja, faça como essas pessoas que já estão aqui, vem à frente. Quem quiser ajoelhar, quem quiser ficar em pé, como você quiser. Como você quiser. Vem à frente, por gentileza. Um pedacinho, depois eu vou orar. Enquanto a banda ministra, você pode vir e já comece a se derramar.